Durante décadas, Marte foi o grande sonho da humanidade, o próximo passo natural depois da Lua. Mas, e se estivermos olhando para o planeta errado? Entre todos os mundos que orbitam o Sol, existe um que parece o oposto da vida. Quente demais, denso demais, hostil demais. E ainda assim, é justamente ali que alguns cientistas acreditam estar um dos ambientes mais promissores para a presença humana fora da Terra. Estamos falando de Vênus, o planeta nublado. À primeira vista, pode soar absurdo. Afinal, estamos falando de um mundo onde o ar é tóxico, a pressão é suficiente para esmagar um submarino e o calor derrete chumbo. Mas o universo adora ironias, e Vênus guarda uma das maiores delas. A poucos quilômetros acima de suas nuvens mortais, existe um lugar surpreendentemente parecido com a Terra. É nessa região que surge uma ideia ousada, talvez uma das mais ousadas já imaginadas pela exploração espacial: a construção de colônias flutuantes na atmosfera de Vênus. Um conceito tão improvável quanto fascinante e que pode, em alguns aspectos, ser muito mais viável do que tentar sobreviver na superfície congelada e irradiada de Marte. Há 5 anos, quando a descoberta da fosfina em Vênus virou manchete no mundo todo, muitos astrônomos e até o público geral passaram a acreditar que Vênus poderia ser um campo de pesquisa ainda mais promissor do que Marte. Afinal, tudo indicava a detecção de uma assinatura química compatível com vida anaeróbica nas nuvens venusianas. Mas, infelizmente, análises posteriores mostraram que os dados eram menos confiáveis do que se pensava. Observações de outros telescópios não conseguiram confirmar a presença da fosfina, e parte do sinal original parece ter sido o resultado de ruído ou erro de processamento. Além disso, mesmo que existisse, a quantidade seria tão pequena que poderia ser explicada por processos químicos naturais na atmosfera venusiana. Assim, Marte voltou a se tornar o vizinho bom da Terra. Mas será que essa escolha está correta? Marte realmente deve ser o primeiro destino da exploração humana no sistema solar? Ou será que Vênus deveria estar no centro dos nossos planos para o futuro? Bom, primeiro, vamos iniciar com os prós de se construir uma colônia em Vênus ao invés de Marte. Vamos começar pela gravidade. Aqui o primeiro ponto vai para Vênus. Em comparação com Marte, a gravidade do planeta nublado é muito mais próxima da terrestre, apenas um pouco menor. Já Marte tem apenas 38% da gravidade da Terra e cerca de 40% da de Vênus. Isso significa que, em Vênus, os colonizadores não enfrentariam o problema de perda óssea e muscular, que obrigaria os colonos a treinos diários exaustivos, ou, ao longo de muitas gerações, a evolução de uma nova espécie humana adaptada à gravidade marciana. Em Vênus, mesmo a 60 quilômetros de altitude, a gravidade se mantém em torno de 82 a 85% da terrestre. Outro ponto essencial, especialmente em comparação com Marte, é a energia solar disponível e a proteção contra a radiação. A quantidade de radiação que um astronauta enfrentaria na atmosfera venusiana seria praticamente a mesma da Terra. Em Marte, por outro lado, um astronauta sem blindagem ou traje espacial receberia cerca de 40 vezes mais radiação do que na Terra. Sem a proteção adequada, essa radiação cósmica intensa transformaria rapidamente qualquer ser humano em algo parecido com um cachorro quente esquecido no micro-ondas, forçando os colonos a viverem em túneis subterrâneos para reduzir a exposição. Vênus, em contrapartida, possui uma atmosfera tão espessa que atua como um filtro natural de radiação, a reduzindo a níveis comparáveis aos da superfície terrestre, tanto no solo quanto nas camadas mais altas. E quanto à energia solar? Por estar mais próximo do Sol, Vênus recebe 40% mais energia do que a Terra e 240% mais do que Marte. Enquanto painéis solares no planeta vermelho
recebem cerca de 590 watts por metro quadrado. Acima das nuvens de Vênus, esse valor chega a 2.600 watts, quase 5 vezes mais. Isso representa uma imensa vantagem energética. Outro detalhe: quando estão na menor distância possível da Terra, Vênus fica muito mais perto do que Marte, 38 milhões de quilômetros contra 55 milhões. Devido ao alinhamento orbital, uma missão tripulada a Vênus exigiria cerca de 440 dias usando a tecnologia atual. 110 dias de ida, 30 dias de permanência e 300 dias de retorno, com a possibilidade de abortar e voltar logo após a chegada. Parece muito tempo. Sim, mas uma viagem de ida e volta a Marte levaria no mínimo 500 dias, podendo chegar a 650 ou até 900 dias, dependendo do alinhamento orbital necessário para o retorno, o que elimina qualquer chance de voltar antes do previsto. E ainda há o fator climático. Em Marte, tempestades de poeira podem durar meses e cobrir o planeta inteiro, inclusive os painéis solares, um problema que a NASA inclusive já teve muito por lá. Imagine ficar no escuro e trancado em um abrigo subterrâneo por meio ano. Já em Vênus, teoricamente, nas camadas superiores da atmosfera, as tempestades são locais e fáceis de contornar. Quanto aos recursos, em Marte seria preciso escavar para encontrar água, se é que ela ainda existe em quantidade útil. Em Vênus, por outro lado, a própria atmosfera é uma mina de materiais: dióxido de carbono para combustíveis, ácido sulfúrico para extração de água e nitrogênio para fertilizantes. Tudo está ali, flutuando ao redor, gratuito e abundante. Esses são, portanto, os principais argumentos que favorecem a exploração e colonização do ambiente venusiano ao invés do marciano. Mas, é claro, também existem os argumentos contra, e é aí que as coisas começam a ficar realmente interessantes. Como vimos, Vênus é um planeta com uma atmosfera venenosa, dominada por ácido sulfúrico e dióxido de carbono, cuja superfície é esmagada por uma pressão 90 vezes maior que a da Terra. Essa é uma das razões pelas quais muitas das primeiras sondas enviadas ao planeta fracassaram, corroídas pelo ácido, destruídas pela pressão e praticamente derretidas pelo calor extremo. Se formos levar em conta a longevidade das sondas, Marte vai ganhar de lavada. Basta lembrar que as sondas enviadas à superfície marciana conseguiram operar por muito tempo, com a campeão sendo o Opportunity, que durou quase 15 anos. Já a sonda mais resistente em Vênus foi a Venera 13, lançada pelos russos em 1981, que sobreviveu o impressionante tempo de 127 minutos. A superfície de Vênus não é brincadeira. Esse ambiente é brutal e absolutamente inóspito. E como se não bastasse, há também os ventos. Dizer que são fortes é pouco. Na alta atmosfera, eles chegam a 400 km por hora, enquanto no solo pareceriam apenas uma leve brisa, cerca de 5 km hora. Mas devido à densidade e à pressão atmosférica, você seria atingido por eles com a força de um trator. Bom, os fatos são claros. Viver na superfície de Vênus é inviável. E nesse quesito, Marte vence com folga. Fim de jogo, então? Nem de perto. Em Vênus, uma futura colônia humana não se estabeleceria na superfície, mas acima dela. Observações atmosféricas revelaram que na parte superior das nuvens de Vênus existe uma camada onde temperatura e pressão são semelhantes às da Terra. Isso levou alguns cientistas a discutir a possibilidade de colonizar a alta atmosfera venusiana, construindo cidades flutuantes, a cerca de 50 quilômetros de altitude. Já em 2003, a NASA chegou a desenvolver um conceito de colonização de Vênus baseado em dirigíveis instalados em sua atmosfera. A ideia era puramente conceitual, óbvio, mas por mais absurdo que pareça, o plano ainda se mantém dentro do campo da ciência. Na prática,
colonizar as nuvens de Vênus poderia ser muito mais simples do que tentar sobreviver entre as radiações de Marte. Mas como isso funcionaria? Em teoria, um balão inflado com uma mistura de oxigênio e nitrogênio teria densidade menor que a atmosfera venusiana, funcionando como um gás de sustentação para que pessoas pudessem viver dentro de sua estrutura. Sair para o exterior seria possível por curtos períodos, apenas com trajes espaciais, claro, já que pequenas quantidades de trióxido de enxofre poderiam causar danos à pele com exposição prolongada. Na prática, o projeto é mais complexo. Ele se baseia em um veículo especial chamado AVOC, um módulo espacial que, ao chegar ao planeta, se transformaria em um dirigível, permanecendo estacionado a cerca de 50 quilômetros de altitude. Nessa altura, a atmosfera de Vênus ainda oferece proteção suficiente contra a radiação, criando um ambiente relativamente seguro, com pressão e gravidade semelhantes às da Terra e temperaturas entre 30 e 50 graus Celsius. Além disso, os astronautas estariam acima das nuvens de ácido sulfúrico, evitando os perigos mais severos. O plano é genial em sua simplicidade. As primeiras missões usariam grandes balões infláveis dobrados dentro de cápsulas espaciais. Assim que entrassem na atmosfera de Vênus por meio da aerofrenagem, a mesma técnica usada por sondas marcianas, os balões seriam inflados automaticamente, aproveitando o próprio calor do ambiente. O mais incrível é que enviar balões infláveis para a atmosfera de Vênus não é nenhuma novidade. Os russos já fizeram algo parecido em 1985, com as missões Vega, que antes de seguir em direção ao cometa Halley, liberaram balões capazes de flutuar por 46 horas na atmosfera venusiana, transmitindo dados valiosos. 40 anos depois, podemos certamente fazer algo melhor. A estratégia de montagem seria modular. Primeiro viriam os balões robóticos para testar o ambiente e preparar plataformas de acoplamento. Depois, módulos habitáveis infláveis, que se conectariam como blocos de Lego flutuantes. E, por fim, estruturas maiores, montadas diretamente na atmosfera por robôs especializados. Os módulos imaginados pelos pesquisadores da NASA poderiam ser construídos com tecnologias já existentes, embora o desenvolvimento completo ainda levasse algumas décadas. No plano da agência, o projeto AVOC permitiria que uma tripulação permanecesse em Vênus por cerca de um mês, que, como vimos antes, totalizaria 440 dias de missão, um período longo, mas ainda menor que o de uma missão a Marte, que duraria entre 650 e 900 dias. Se tudo corresse bem, uma segunda missão poderia ser enviada, também com 30 dias de permanência, seguida por uma quarta fase com um ano de estadia atmosférica e, finalmente, a quinta e última fase, a criação de um assentamento humano permanente. O dirigível que serviria de lar para os exploradores teria, na versão robótica, cerca de 31 metros de comprimento, movido a energia solar e preenchido com hélio. Já a versão habitável teria aproximadamente 130 metros, com mais de 1.000 metros quadrados de painéis solares no topo, uma gôndola de instrumentos abaixo e, na versão tripulada, um módulo de habitação com um veículo de ascensão para retornar à órbita e depois à Terra. O projeto ainda está no papel e não há garantia de que a NASA vá realmente implementá-lo. Quem sabe com as missões Veritas e Da Vinci Plus, que deverão chegar em Vênus no início da próxima década, descobriremos algo grandioso por lá que impulsione esse plano. Só o tempo dirá. O importante é que já temos o conceito. Se um dia uma empreitada dessa for necessária e estivermos prontos para isso, provavelmente sairá do papel. Vênus continua sendo um mundo extremo, misterioso e desafiador. Um lembrete de que o universo não facilita nada para quem sonha grande. Ainda assim, é curioso pensar que, por trás de toda essa fúria planetária, existe uma fina camada nas nuvens, onde a vida humana talvez pudesse encontrar abrigo.
Se um dia quisermos realmente nos tornar uma espécie multiplanetária, talvez precisemos olhar além dos clichês de Marte e das ideias que parecem mais confortáveis. Pode ser que o futuro da humanidade não esteja em um deserto congelado, mas flutuando acima de um oceano de ácido, sob o brilho dourado das nuvens venusianas. No fim das contas, Vênus nos desafia a repensar o que é possível e nos lembra de que, às vezes, os lugares mais inóspitos podem esconder as oportunidades mais extraordinárias. Quando será que a humanidade colocará os pés em Marte? Isso pode acontecer nos próximos 50 ou 1000 anos. O fato é que uma viagem até nosso planeta vizinho é extremamente necessária se quisermos que a humanidade realmente seja uma espécie interplanetária. A história mostra que não somos bons em ficar parados no mesmo lugar, nunca fomos. Mas a questão que permanece sem resposta é: como vamos chegar a Marte? A exploração espacial sempre foi um dos maiores desafios enfrentados pela humanidade. Desde os primeiros passos na Lua até as missões mais recentes em Marte, a busca por novos horizontes tem sido uma constante na história da humanidade. No entanto, a viagem a Marte é um dos maiores desafios que a humanidade já enfrentou. A NASA, a SpaceX e as agências espaciais ao redor do mundo estão trabalhando juntas para tornar essa viagem uma realidade. Mas ainda há muitos obstáculos a serem superados. E no vídeo de hoje, vamos explorar os desafios enfrentados pela humanidade na viagem a Marte e como a NASA e a SpaceX estão trabalhando juntas para superá-los. O primeiro passo para alcançar Marte é estabelecer uma presença avançada e permanente na Lua. Pode até parecer mais trabalhoso, mas ir da Lua para Marte será muito mais fácil do que ir diretamente da Terra para Marte. A gravidade e a atmosfera densa da Terra a tornam um lugar agradável para se viver, ainda bem, mas esses fatores também dificultam o envio de massa ao espaço. A Lua, por outro lado, não possui atmosfera e tem uma gravidade bem menor, ou seja, lançar foguetes do nosso satélite seria bem mais fácil e barato. Mas como você deve imaginar, será muito mais difícil sustentar a vida por lá. Mas e se conseguirmos descobrir uma forma de fazer isso? A Lua se tornaria um porto espacial ideal, uma porta de entrada para o sistema solar. E este é o objetivo de longo prazo do programa Artemis da NASA. As missões Artemis serão todas sobre aprender a viver na Lua. Isso significa a utilização de recursos lunares, encontrando água e oxigênio por conta própria, usando as rochas e metais já presentes na Lua para começar a construir uma nova infraestrutura, sem falar no hélio 3, que pode revolucionar para sempre a forma como produzimos energia. Que, ao mesmo tempo, a NASA e seus parceiros estarão criando a Estação Espacial Gateway, um posto avançado no espaço profundo, algo que até recentemente era inimaginável. Enquanto a NASA estabelece sua presença humana na Lua, ao mesmo tempo eles estarão expandindo sua presença robótica em Marte. Isso significa novos rovers com certeza. Mas a perspectiva mais promissora para os próximos 10 anos é o envio em larga escala de drones em Marte. Com o sucesso do Ingenuity, foi confirmado que helicópteros podem voar em Marte. Isso abre todo um novo potencial para a exploração e coleta de amostras no planeta vermelho, já que basicamente elimina quase todos os problemas enfrentados pelos rovers marcianos. E com a ajuda dos drones, o principal objetivo da próxima fase de pesquisa marciana será as missões de retorno de amostras. Essa parte é essencial para uma possível missão humana em Marte, já que teremos que aprender e mapear o máximo possível o solo marciano. Essa é a essência do plano da NASA da Lua para Marte. Estabelecemos nossa base na Lua, aprendemos a sobreviver e construir no ambiente hostil de um mundo sem vida, ao mesmo tempo em que aprendemos o máximo que podemos sobre o planeta Marte
e estabelecemos uma base robótica para as primeiras pessoas chegarem lá. Isso é algo que apenas a NASA, com o apoio global das agências espaciais parceiras, como Europa, Japão, Índia e Canadá, pode realizar. Nenhuma empresa privada, nem mesmo a SpaceX, pode lidar com uma logística nessa escala. Mas aqui está o obstáculo. A NASA tem um plano para chegar a Marte com uma missão tripulada. Mas eles não têm um sistema de transporte robusto o suficiente para isso. O foguete SLS e o sistema de cápsula Orion eram considerados potenciais para o transporte interplanetário de astronautas, mas devido ao custo e às dificuldades associadas à produção do hardware de voo, a NASA reduziu seus planos para o SLS apenas para o serviço das missões lunares Artemis. A SpaceX, por outro lado, tem um foguete incrível, o maior e mais poderoso já desenvolvido. A empresa de Elon Musk já estabeleceu os meios para construir muitos desses foguetes em sua fábrica, a Starbase, e tem um histórico comprovado de ultrapassar com sucesso os limites dos voos espaciais, mesmo que de vez em quando sejam necessárias algumas falhas antes que eles acertem as coisas. A NASA e a SpaceX sempre trabalharam juntas. Atualmente, a empresa de Elon Musk é a única forma dos astronautas americanos alcançarem a órbita terrestre baixa. E se tudo correr bem, nos próximos anos, o programa Artemis deve representar um grande avanço na relação entre SpaceX e NASA, com astronautas usando a Starship como seu veículo principal de pouso na Lua. Então, assumindo que tudo ocorra conforme o planejado, esperamos que a primeira missão humana a Marte exija o melhor tanto da NASA quanto da SpaceX para ser realizada. E aqui está como isso provavelmente vai acontecer. Antes da chegada dos astronautas a Marte, é essencial enviar suprimentos antecipadamente para garantir que tudo o que eles precisarão para sobreviver e retornar em segurança já esteja lá, aguardando. A Lua será o local ideal para testar esses sistemas, e isso começará com a missão Artemis 10. Além do pouso lunar, esta missão levará para a órbita lunar uma carga chamada Mars Cargo Stage 1. A Artemis 11 seguirá o mesmo padrão com uma missão na superfície lunar e o lançamento do Mars Cargo Stage 2. A NASA não especificou quais seriam esses veículos de carga para Marte, mas não seria um absurdo imaginar que se trata de um par de Starships equipadas para pousarem no planeta vermelho. A pré-implementação para a viagem de retorno incluirá uma fonte de energia para operar em Marte e equipamentos de mobilidade para exploração na superfície. O Artemis 12 será um marco importante. É quando o módulo de pouso humano, com subsistemas de superfície, e a nave Transit Hab serão entregues à Estação Espacial Lunar Gateway. Durante esse período, a Gateway terá uma tripulação de 4 pessoas operando por 134 dias seguidos. A NASA planeja usar essa estação em órbita ao redor da Lua como ponto de partida para uma missão tripulada a Marte. Chegando ao planeta vermelho, o plano da NASA é que 2 membros da tripulação permaneçam na órbita marciana, enquanto outros 2 astronautas pousam na superfície de Marte em um veículo pressurizado, que servirá como módulo de habitação e rover. A ideia é que este seja o lar deles por 30 dias na superfície marciana, apoiando suas operações científicas e de exploração. É importante que o habitat também funcione como um veículo de transporte, pois levará tempo para que a tripulação readapte seus corpos após meses de voos espaciais de gravidade zero. Provavelmente, serão necessários alguns dias para que a tripulação recupere a força para poder vestir seus trajes espaciais e caminhar na superfície de Marte. Portanto, faz sentido que o módulo de habitação também funcione como um rover, para que eles possam iniciar imediatamente sua missão de exploração sem perder o ritmo. Agora, esta parte do plano é um pouco mais difícil de aplicar em um cenário onde o pouso é realizado pela Starship, porque o veículo é muito alto e o compartimento da tripulação é bem longe do chão. Mas tenho certeza de que as mentes inteligentes na SpaceX serão capazes de resolver isso.
E esse nem é o ponto mais difícil da viagem. Esse mérito vai para o pouso em Marte. Aqui é onde as coisas ficam um pouco complicadas. A Starship se aproximará do planeta vermelho a uma velocidade absurda. Então ela precisa desacelerar bastante para que consiga fazer um pouso seguro. O problema com a desaceleração no espaço é que ela requer propulsão, e propulsão requer combustível. E o combustível é um recurso precioso em uma missão no espaço profundo. Infelizmente, há um limite para a quantidade de combustível que é possível levar e ainda ter espaço suficiente para a tripulação e suas necessidades de vida. Felizmente, há uma força adicional que pode ajudar a desacelerar uma espaçonave sem precisar queimar nenhum propelente. Ela se chama arrasto. A Starship foi projetada para voar tanto no vácuo do espaço quanto através da atmosfera de um planeta, mesmo uma atmosfera tão fina quanto a de Marte. E a nave pode usar a resistência aerodinâmica para desacelerar antes de acionar os motores para uma queima de pouso. Essa, com certeza, vai ser uma viagem emocionante. A primeira coisa que a Starship deve fazer é mergulhar fundo na atmosfera marciana com um ângulo de ataque muito íngreme. A densidade do ar na superfície de Marte é inferior a 1% da que temos na Terra ao nível do mar. Então, para capturar qualquer quantidade significativa de resistência, a Starship precisa chegar perto do chão o mais rápido possível. Uma maneira provável de conseguir isso é fazer com que a nave realmente se inverta ao entrar na atmosfera marciana, de modo que o escudo térmico fique virado para cima e o nariz aponte para baixo. Dessa forma, a força aerodinâmica da atmosfera superior empurrará a nave para um ângulo de ataque mais íngreme, em direção à superfície. Conforme ela se aproxima da superfície, a nave se posicionará de forma a voar basicamente de lado, com a barriga do foguete capturando o máximo de arrasto aerodinâmico possível. Ela seguirá um trajeto de voo paralelo à superfície em uma altitude baixa, onde a atmosfera é mais densa e então, quando estiver próxima ao solo, os motores Raptor serão religados para uma queima final de pouso que eliminará todo o excesso de velocidade e trará a nave para baixo em segurança. Existem dois perfis de missão para Marte. Um é uma estadia curta e o outro uma estadia longa. Para a missão de estadia curta, o período de ida durará 217 dias e utilizará uma assistência gravitacional ao redor do planeta Vênus para impulsionar a espaçonave em direção a Marte. A estadia no planeta vermelho durará 30 dias e a viagem de retorno será extenuante, com 403 dias no espaço profundo, já que não se beneficiará de uma aproximação entre a Terra e Marte, o que será difícil, mas provavelmente mais seguro do que passar um período prolongado em Marte. Pelo menos até que tenhamos um pouco mais de prática nisso. Isso totaliza uma duração de 650 dias para a missão. Mas lembrando que essa é a missão curta. Para a missão de estadia longa, o período de ida será de 210 dias, em um curso direto da Terra para Marte, sem necessidade de impulso gravitacional. A estadia em Marte neste cenário será de 496 dias. Com esse tempo, a janela de retorno é encurtada para 210 dias, porque será aproveitada uma aproximação planetária ideal. Esta é uma missão significativamente mais longa e exigirá muito mais planejamento e uma implementação antecipada bem mais complexa, de sistemas de vida, recursos e etc. Agora também é importante ter em mente que este plano é baseado na tecnologia que temos disponível agora, mas a NASA está trabalhando em um sistema de propulsão de próxima geração que tornaria a viagem de ida e volta a Marte significativamente mais rápida e fácil. Tanto a NASA quanto a DARPA, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, estão engajadas em realizar uma colaboração que resultará na primeira espaçonave humana a ser alimentada por um motor de foguete térmico nuclear. Em comparação com o desempenho de um motor de foguete químico usado no vácuo do espaço, o foguete térmico nuclear deve fornecer entre 3 a 5 vezes mais eficiência.
o que se resume em uma espaçonave que pode viajar mais rápido, transportar mais carga, percorrer distâncias maiores e manobrar pelo espaço muito mais rapidamente e facilmente do que qualquer veículo que tenhamos usado até agora. Na prática, isso pode reduzir o tempo de trânsito de uma missão tripulada a Marte de 8 meses para apenas 45 dias. Uma viagem mais longa expõe a tripulação aos diversos riscos do espaço por mais tempo, incluindo a mortal radiação cósmica. Da mesma forma, quanto mais tempo uma tripulação tiver que viver na espaçonave, mais suprimentos como comida e água serão necessários, e quando estamos falando de voo espacial, cada grama de massa que você carrega junto é importante. Um motor termonuclear é basicamente o próximo passo se a humanidade quiser alçar voos maiores. Isso inclui Marte. Então tudo indica que o Draco deve estar realizando suas primeiras rodadas de testes em menos de 5 anos, o que significa que é bem provável que o motor nuclear esteja pronto a tempo para a primeira missão tripulada ao planeta vermelho, presumindo, é claro, que isso ocorra nos próximos 10 anos, o que particularmente acho difícil. Mas de qualquer forma, se tudo o que acabamos de discutir realmente funcionar como planejado, existe uma pequena possibilidade de levarmos um ser humano até a órbita de Marte nos próximos 10 anos. Claro, qualquer pessoa que acompanhe a indústria de voos espaciais sabe que nada acontece no prazo e todo novo projeto sempre atrasa. Mas é muito mais divertido e gratificante pensar nessas coisas através da lente do otimismo. Os seres humanos têm um longo histórico de realizar qualquer coisa que nos propomos com pura vontade e determinação. Temos inúmeros defeitos como civilização, isso é verdade, talvez mais defeitos que qualidades, mas o espírito humano se recusa a ficar parado por muito tempo, então tudo indica que dentro dos próximos 50 anos estaremos indo para Marte, pois a jornada está em nossa natureza. Em resumo, a viagem a Marte é um dos maiores desafios que a humanidade já enfrentou. No entanto, com a colaboração entre agências espaciais e empresas privadas, estamos mais perto do que nunca de tornar essa viagem uma realidade. A tecnologia está avançando rapidamente e a humanidade está mais determinada do que nunca a explorar novos horizontes. Com a determinação e a vontade de superar os desafios que nos esperam, a viagem a Marte está se tornando uma realidade cada vez mais próxima. Você já se perguntou por que, com toda a nossa tecnologia atual, ainda não conseguimos ultrapassar os limites do sistema solar? Já chegamos à Lua, enviamos sondas para as regiões distantes no espaço, mas, além da borda do sistema solar, nada. Será que estamos presos em nossa bolha cósmica? Desde os primeiros passos na Lua, até as ousadas explorações das sondas Voyager, a humanidade tem se aventurado além do nosso planeta natal. No entanto, ao olharmos para as estrelas que pontilham o céu noturno, surge a questão: por que ainda não avançamos além dos limites do nosso sistema solar? Tecnologicamente, demos passos gigantescos. Construímos foguetes que desafiam a gravidade e telescópios que capturam imagens de galáxias distantes. Mas, ao tentarmos ir além de Urano e Netuno, encontramos desafios que nos lembram da imensidão e da complexidade do cosmos. A velocidade da luz, nossa medida atual para grandes distâncias, impõe limites severos às nossas explorações atuais. Então a pergunta que fica é: será que é realmente impossível sair do sistema solar? Será que algum dia a humanidade será capaz de realizar esse feito incrível? Para entender por que é tão difícil sair do sistema solar, primeiro precisamos medir o tamanho colossal do sistema em que vivemos.
Quando falamos em sistema solar, não estamos apenas nos referindo aos planetas e suas luas. Ele também inclui asteroides, cometas e, acima de tudo, a imensa região conhecida como nuvem de Oort, que pode se estender até 100.000 unidades astronômicas além do Sol. Lembrando que uma unidade astronômica equivale à distância média entre a Terra e o Sol, ou seja, cerca de 150 milhões de quilômetros. Isso significa que o sistema solar pode chegar a uma extensão de até 15 trilhões de quilômetros. Consegue imaginar o quão grande isso é? Esse tamanho é tão gigantesco que mesmo as naves mais rápidas já construídas pela humanidade conseguiram percorrer apenas uma pequena fração dessa distância. Para termos uma ideia, a sonda Voyager 1, lançada em 1977, viaja há mais de 45 anos a quase 61 mil quilômetros por hora e mal conseguiu sair do que é considerado a heliosfera, a bolha de partículas carregadas que emanam do Sol. Apesar disso, ela ainda não chegou à extremidade da nuvem de Oort, o que indica que ainda está longe de sair completamente do sistema solar. Esse fato revela uma verdade dura. Nossa tecnologia atual está muito distante de conseguir explorar até mesmo a periferia do nosso bairro cósmico. Mesmo que quiséssemos enviar um sinal ou uma nave às regiões mais externas do sistema solar, o tempo necessário seria de milhares de anos. Nas velocidades atuais, poderiam ser necessários mais de 30.000 anos para atravessar todo o sistema solar. Mas não se trata apenas da distância. Também existe o problema da energia. As leis da física são claras. Para que uma espaçonave consiga escapar totalmente do sistema solar, ela precisa atingir uma certa velocidade para vencer a gravidade do Sol, que na órbita da Terra é de cerca de 42 km por segundo. A espaçonave tripulada mais rápida já construída foi a Apollo 10, que chegou a aproximadamente 11 km por segundo. Isso é menos da metade dos 42 necessários para escapar diretamente do sistema solar. Portanto, não é que não queremos sair, é que simplesmente não conseguimos. O sistema solar funciona como uma prisão cósmica, com muros invisíveis, mas incrivelmente difíceis de cruzar. E cada quilômetro que nos afastamos do Sol representa uma batalha contra distâncias imensas, a falta de energia e os limites da nossa tecnologia atual. Surpreendentemente, mesmo nossas espaçonaves mais avançadas não estão preparadas para escapar completamente do sistema solar. Mas por que isso acontece? A resposta está na física fundamental, nas limitações de combustível e na extrema dificuldade de manter uma velocidade tão alta por longos períodos. Para começar, uma nave que queira sair do sistema solar precisa superar a chamada velocidade de escape solar, que varia conforme a distância do Sol. Como vimos antes, na órbita terrestre, essa velocidade é de aproximadamente 42 km por segundo, ou cerca de 150.000 km por hora. Atingir essa velocidade requer uma quantidade tremenda de energia, muito maior do que qualquer foguete tripulado convencional pode fornecer. As sondas Voyager conseguiram escapar do sistema solar porque foram lançadas com uma ajuda fundamental, a assistência gravitacional. Essa manobra consiste em aproveitar a gravidade dos planetas gigantes, como Júpiter ou Saturno, para ganhar impulso e acelerar sem gastar combustível extra. É como um estilingue cósmico que lança a nave a uma velocidade maior do que seria possível com motores convencionais. Foi assim que as Voyager conseguiram atingir velocidades próximas a 61.000 km por hora, o bastante para vencer a força de atração gravitacional do Sol. Entretanto, essas missões não eram tripuladas e eram extremamente leves. Não carregavam sistemas de suporte à vida, proteção contra a radiação cósmica ou combustível extra para retornar. Tudo foi otimizado para reduzir peso e maximizar a aceleração. Uma nave tripulada, por outro lado, precisaria de toneladas de equipamentos adicionais para manter seus ocupantes vivos por décadas ou até séculos.
Isso aumentaria o peso e exigiria uma quantidade ainda maior de energia para atingir a velocidade necessária. Além disso, as Voyager tiveram décadas para alcançar as regiões externas do sistema solar. Uma missão tripulada não pode durar tanto tempo sem avanços radicais em criogenia, reciclagem de recursos e geração de energia. A realidade é que nossas espaçonaves atuais simplesmente não foram projetadas para missões interestelares. Os sistemas de propulsão química, embora eficazes para órbitas próximas e viagens até Marte, por exemplo, não conseguem fornecer o impulso constante necessário para escapar definitivamente do sistema solar. Por enquanto, nossas melhores naves apenas arranham os limites da nossa bolha solar. E fazem isso sem humanos a bordo. Se quisermos ir além, precisaremos de novas tecnologias, novos materiais e, acima de tudo, de uma revolução na forma como concebemos as viagens espaciais. Em 1977, a humanidade lançou duas de suas missões espaciais mais ambiciosas, Voyager 1 e 2. Essas sondas não foram criadas apenas para explorar os planetas externos do sistema solar, mas também para seguir adiante, rumo ao espaço interestelar. Mais de 4 décadas depois, ambas continuam viajando em linha reta, se afastando constantemente da influência do Sol e escrevendo uma história que nenhum outro objeto humano conseguiu igualar. A Voyager 1, a mais rápida das duas, é o objeto feito pelo homem que foi mais longe. Atualmente, está a mais de 24 bilhões de quilômetros da Terra, viajando a cerca de 61 mil quilômetros por hora. Para comparação, a Voyager 2 viaja a aproximadamente 55 mil quilômetros por hora e está a mais de 19 bilhões de quilômetros de nós. Ambas as sondas já deixaram a heliosfera, a bolha magnética formada pelo vento solar, e estão no que os astrônomos chamam de espaço interestelar, embora ainda não tenham saído inteiramente do sistema solar. Mas eu sei que você deve estar se perguntando, como assim? Como é possível que as sondas Voyager estejam no espaço interestelar e, ao mesmo tempo, não tenham saído do sistema solar? O que ocorre é que a fronteira técnica do sistema solar, como vimos, não é a heliosfera, mas sim a nuvem de Oort, uma capa esférica de cometas e detritos que envolve o sistema solar e pode se estender por até 15 trilhões de quilômetros. Na velocidade atual das Voyager, estima-se que poderiam levar mais de 30 mil anos para atravessar essa fronteira invisível. E, provavelmente, muito antes de chegarem lá, deixarão de funcionar completamente. Mas as Voyager não são apenas sondas científicas, também são mensageiras. A bordo carregam o famoso disco de ouro, uma mensagem interestelar criada por uma equipe liderada por Carl Sagan. Esse disco contém saudações em 55 idiomas, sons da Terra, músicas de várias partes do mundo e mais de 100 imagens que representam a diversidade do nosso planeta. A ideia era simples e poderosa. Se alguma civilização inteligente encontrar a sonda algum dia, mesmo depois que a raça humana tiver desaparecido, saberá que não esteve sozinha. Ou pelo menos, que não estava. Ou seja, as Voyager são cápsulas do tempo lançadas no vazio do cosmos. Não procuram um destino, apenas vagam, cruzando a escuridão infinita. São o grito silencioso de uma espécie que, embora confinada ao seu sistema estelar, ousou estender a mão em direção às estrelas. Tudo isso nos faz pensar em uma coisa. Viajar até outra estrela tem sido, durante séculos, o sonho supremo de astrônomos, escritores de ficção científica e visionários. Mas transformar esse sonho em realidade é uma das tarefas mais complexas que a humanidade já tentou. E a grande pergunta que continua sem resposta é: algum dia conseguiremos realizar esse feito, ou isso é algo completamente impossível? A estrela mais próxima do nosso Sol é Próxima Centauri, localizada a cerca de 4,24 anos-luz de distância, ou aproximadamente 40 trilhões de quilômetros. Para ter uma noção,
Se uma espaçonave viajasse à mesma velocidade da Voyager 1, levaria mais de 70 mil anos para chegar lá. Definitivamente precisamos de outro tipo de propulsão. Felizmente, alguns projetos já exploram novas tecnologias. Um dos mais conhecidos é o Starshot, uma iniciativa que propõe enviar pequenas sondas, do tamanho de um chip eletrônico, a velocidades de até 20% à da luz. Mas como isso funcionaria? Esses chips utilizariam velas solares impulsionadas por potentes feixes de laser disparados da Terra. E isso não é ficção científica. Se esse projeto der certo, essas microsondas poderiam chegar à próxima Centauri em apenas 20 anos. E isso é incrível quando levamos em consideração a distância que nos separa do sistema Alpha Centauri. Mas o problema é que estamos falando de naves sem capacidade de transportar humanos, e a infraestrutura necessária para lançar esse tipo de sistema em grande escala ainda não existe. Outro conceito é o da propulsão nuclear, que poderia oferecer velocidades muito maiores do que os combustíveis químicos. Projetos como o Orion ou o Daedalus propunham usar explosões nucleares controladas para impulsionar naves gigantes. Embora fascinantes, esses projetos são complexos, caríssimos e carregam enormes desafios éticos e técnicos, principalmente no quesito segurança. Ideias ainda mais teóricas também têm sido estudadas, como motores de fusão ou os famosos motores de dobra espacial, inspirados na ficção científica. O problema é que muitas dessas tecnologias sequer existem, nem mesmo em laboratório. Até existem alguns cálculos mostrando que realmente são possíveis, mas ainda estão apenas no papel, esperando que a tecnologia nos permita transformá-las em realidade. Apesar desses avanços e conceitos, a verdade é que ainda estamos muito longe de alcançar as estrelas. Por enquanto, nenhum projeto humano chega perto de enviar uma espaçonave tripulada para fora do sistema solar, muito menos rumo a outra estrela. Porém, a ciência avança, e o que parece impossível hoje pode se tornar parte da nossa história amanhã. Imagine um futuro em que a humanidade finalmente deixe o sistema solar, não como uma sonda robótica, nem como um experimento científico, mas como uma civilização consciente cruzando a fronteira de seu berço cósmico. Esse momento marcaria um antes e depois na história da nossa espécie. Sair do sistema solar não seria apenas uma conquista tecnológica, mas também uma afirmação existencial. Estamos prontos para ser parte ativa do universo. Do ponto de vista científico, alcançar esse marco significaria que dominamos tecnologias que hoje apenas começamos a compreender. Teríamos resolvido problemas como a geração de energia em larga escala, a proteção contra a radiação cósmica, a hibernação humana ou o suporte à vida por séculos de viagem. Também significaria que aprendemos a construir espaçonaves autossustentáveis, capazes de cruzar distâncias interplanetárias e interestelares. Em outras palavras, uma humanidade capaz de deixar o sistema solar seria uma humanidade bem mais evoluída que a atual, não só no quesito intelectual e tecnológico, mas principalmente no social. Esse sonho, no entanto, também tem seu lado duro. Sair do sistema solar não será para todos. No começo, apenas alguns pioneiros conseguirão realizar essa tarefa. Talvez gerações inteiras vivam e morram a bordo de naves, sem conhecer outro céu além daquele visto por uma cápsula perdida no vazio. Será uma viagem sem volta, um salto no abismo, uma aventura sem garantias. Mas também será o maior ato de fé e coragem que nossa espécie já realizou. À medida que avançarmos como civilização, novas perguntas surgirão. O que encontraremos além? Estamos sozinhos? Um dia conseguiremos colonizar outros sistemas solares? Ninguém sabe. Mas o importante é que quando esse dia chegar, quando uma espaçonave humana cruzar pela primeira vez o limite final da nuvem de Oort, o universo deixará de ser um sonho inalcançável e começará a se tornar nosso novo lar.
O ano é 2225 e a humanidade realizou o impossível. Após um século vagando pelo vazio do espaço, uma nave com tripulação humana finalmente chegou à próxima Centauri B, um mundo que antes existia apenas nos sonhos mais distantes. 4 gerações nasceram, viveram e morreram a bordo da nave, sem jamais tocar o solo, sem sentir o vento no rosto. Agora, seus descendentes pisam em um terreno alienígena pela primeira vez. Mas este planeta não é a Terra. O céu tem um tom avermelhado, o ar é venenoso, e até mesmo a gravidade é uma inimiga invisível. Os próximos 10.000 dias testarão ao extremo cada um dos astronautas. Será que conseguirão construir um futuro aqui? Ou os sacrifícios dos ancestrais terão sido em vão? Antes de começarmos, é bom deixar claro que isso é um experimento mental, já que é impossível saber ao certo como seria o comportamento de uma colônia em um planeta totalmente novo. O número de variáveis é quase infinito. De qualquer forma, vamos tentar e imaginar como seria o comportamento de uma colônia humana nos seus primeiros 27 anos em Próxima B. Após um século de avanços em tecnologia espacial, a humanidade finalmente encontrou uma maneira de viajar pelo espaço de forma eficiente. Com esse novo sistema de propulsão, foram necessários apenas 100 anos para alcançar Próxima B. Ao entrar em órbita ao redor do exoplaneta, os colonos se reúnem nas janelas de observação, todos com os olhos fixos no mundo alienígena abaixo. Ele é menor que a Terra, com uma superfície que parece uma mistura de planícies rochosas e brilhos de gelo. Agora, os astronautas precisam tomar uma decisão difícil: se estabelecer na zona do crepúsculo, uma estreita faixa entre extremos, ou arriscar a vida nos ambientes mais hostis do planeta. O momento é ao mesmo tempo emocionante e assustador, mas a resposta parece óbvia. Pela primeira vez em um século, os colonos não são mais viajantes, são pioneiros. Mas os desafios à frente colocarão à prova sua resiliência como nunca antes. A primeira nave auxiliar inicia a descida até a superfície de Próxima B. O pouso é turbulento. A gravidade mais intensa do planeta puxa impiedosamente o corpo dos colonos. Finalmente, a nave aterrissa em uma planície árida e rochosa, próxima ao Equador, local escolhido por sua temperatura relativamente estável e pelo acesso ao gelo subterrâneo. A atmosfera é fina demais e recheada de gases tóxicos, dióxido de carbono, metano e enxofre, tornando impossível respirar sem trajes especiais avançados. Assim que pousam, equipes de cientistas, engenheiros e especialistas em suporte à vida entram em ação. Habitats pré-fabricados são montados e um pequeno reator de fusão nuclear é ativado para fornecer energia à colônia. A água reciclada por 100 anos na nave começa a ser extraída e purificada. Mas mesmo com as primeiras estruturas surgindo sobre o solo alienígena, uma realidade cruel se impõe. Esse mundo não foi feito para humanos. 55 dias após a chegada, a gravidade mais forte começa a cobrar seu preço. Os colonos ficam mais baixos, seus ossos se tornam mais densos e os músculos mais fortes. Mas tudo isso tem um custo. O cansaço é constante e os ferimentos são frequentes. Então surgem os primeiros sinais de uma doença leve no sistema respiratório, causada por traços microscópicos presentes na atmosfera. As equipes médicas correm para entender e tratar a doença. Em meio à tensão, a hipótese de algumas pessoas se espalha. E se nesses 100 anos a humanidade criou uma tecnologia de propulsão mais avançada e enviou outra equipe de astronautas que chegaram antes em Próxima B? Essa ideia cria nos colonos uma mistura de esperança e medo. Mas nenhuma outra nave aparece. Décadas depois, eles descobrirão a trágica história da segunda missão enviada da Terra. Ela perdeu contato 40 anos após o lançamento. No entanto, por hora, os colonos têm preocupações mais urgentes. Conforme o tempo passa,
a sensação de que algo parece errado só aumenta. Na verdade, os colonos sentem isso desde o primeiro dia. Não há nascer do sol, nem pôr do sol. Apenas uma eterna penumbra que se estende pelo horizonte. Isso acontece porque Próxima B é travado por maré. Ou seja, um lado está sempre voltado para sua estrela vermelha e extremamente escaldante, enquanto o outro vive numa noite perpétua e um frio cortante. Avance demais em qualquer direção e você pode ser queimado ou congelado. A única chance de sobrevivência está na zona do crepúsculo, onde as temperaturas são menos extremas. Para lidar com isso, os colonos criam ciclos artificiais. Dentro dos habitats, iluminação e rotinas controladas simulam um dia de 24 horas. Turnos de trabalho, refeições e períodos de descanso são rigorosamente organizados para imitar a vida na Terra. Mas lá fora, o ambiente continua estranho e hostil. O impacto psicológico é profundo. Alguns colonos sofrem de insônia ou depressão. Outros têm uma sensação constante de deslocamento, como se estivessem vivendo em um sonho. Chegamos no 100º dia e a colônia começa a tomar forma. Já são 4.538 colonos em solo, enquanto uma pequena tripulação permanece na órbita. A extração de água vira prioridade. Usando eletrólise, os colonos separam moléculas de água em oxigênio e hidrogênio, garantindo ar respirável e combustível. O gelo subterrâneo é aproveitado para beber e irrigar plantações. A produção de alimentos começa em biodomos, onde cultivos geneticamente modificados, principalmente trigo, arroz e leguminosas, são adaptados para crescer sob a fraca luz e a intensa radiação de Próxima B. Mas os desafios estão longe do fim. A gravidade elevada torna a agricultura mais cansativa e as técnicas precisam ser ajustadas ao novo ambiente. Equipes médicas trabalham incansavelmente para ajudar os colonos a se adaptarem. Terapias de luz e suplementos de melatonina são usados para imitar o ciclo terrestre, enquanto programas de fisioterapia ajudam a lidar com os efeitos físicos da gravidade. Porém, o impacto emocional é mais difícil de curar. A penumbra interminável, o zumbido constante das máquinas e o risco sempre presente de tempestades solares pesam sobre a mente de todos. À medida que a colônia cresce, um novo debate ganha força. Até que ponto a engenharia genética será necessária para garantir a sobrevivência? Com a diversidade genética limitada entre os colonos originais, o risco de consanguinidade se tornou uma preocupação real, já que isso pode aumentar o risco de doenças genéticas recessivas em seus descendentes, pois há maior chance de ambos os pais transmitirem um mesmo gene defeituoso. Aconselhamento genético virou algo indispensável e passou a se utilizar material genético armazenado criogenicamente na Terra para introduzir novos traços. Mas o assunto mais polêmico era a edição genética. Para alguns, a sobrevivência da colônia dependia de fortalecer as próximas gerações, as tornando mais resistentes à radiação, mais fortes e adaptadas à gravidade local. Para outros, isso era ultrapassar limites éticos e brincar de Deus. O debate atingiu um ponto crítico com o nascimento do primeiro humano em Próxima B, batizada de Ava. Ela se tornou um símbolo de esperança para o futuro da colônia. Mas sua chegada também trouxe questionamentos difíceis. Será que ela e os nascidos ali seriam o início de uma nova espécie, moldada por um mundo alienígena? Ou continuariam humanos conectados à herança da Terra? Seja qual for a resposta, uma coisa era certa. Todos faziam parte de um grande experimento científico, e cada descoberta é parte essencial dessa missão. Chegamos ao dia 200, e a colônia finalmente alcança estabilidade. Com as necessidades básicas sob controle, a ciência assume o protagonismo. Amostras do solo revelam um ecossistema complexo de vida microbiana, levantando discussões sobre a possibilidade de terraformar Próxima B.
ou o risco de que patógenos desconhecidos possam ser uma ameaça. Pesquisas geológicas revelam veios ricos em superligas metálicas, ideais para a construção e geração de energia. Atividade geotérmica oferece uma nova fonte energética, e regiões vulcânicas prometem minerais valiosos. O nascimento de Ava marca um divisor de águas. Pela primeira vez, há vida verdadeiramente nascida ali. A colônia deixa de ser apenas um acampamento. Está se tornando uma sociedade, com toda a complexidade que isso implica. Ao final do primeiro ano, a população ultrapassa os 5.000 habitantes. Torres de cultivo verticais surgem como monumentos futuristas, sustentando a colônia com ecossistemas cuidadosamente projetados. Cientistas desenvolvem remédios a partir de compostos nativos, criando tratamentos para doenças específicas de próxima B. Acima deles, a nave-mãe ainda orbita o planeta, funcionando como uma estação de pesquisa que estuda a atmosfera e as estrelas próximas. Mas apesar das conquistas, novos desafios surgem. A órbita de 11 dias gera estações imprevisíveis, padrões de ventos instáveis e tempestades intensas. As erupções solares continuam sendo uma ameaça constante, exigindo reforço nas proteções contra a radiação. E a maior questão de todas se torna a cada dia mais acalorada: se adaptar ao planeta ou transformá-lo por meio da terraformação. Com o crescimento da colônia, vêm ambições maiores. Novas tecnologias surgem impulsionadas pela necessidade de não apenas sobreviver, mas prosperar nesse novo mundo. A proteção contra a radiação se torna prioridade máxima, e engenheiros se apressam em desenvolver materiais leves e super-resistentes, usando minerais locais. As torres agrícolas se expandem, abrigando ecossistemas completos que produzem alimentos, medicamentos e até plantas bioluminescentes para a iluminação. O debate sobre terraformação se intensifica. Um grupo defende a adaptação, propondo que a colônia abrace as condições únicas do planeta e aprenda a viver em harmonia com ele. O outro grupo defende a terraformação, convencido de que moldar o planeta para se parecer com a Terra é a chave para a sobrevivência a longo prazo. Os riscos são imensos. Transformar o planeta exigiria recursos colossais e traria consequências imprevisíveis, mas também poderia torná-lo muito mais habitável para as futuras gerações. Enquanto isso, as políticas genéticas passam a ser cuidadosamente avaliadas. Com o risco constante de doenças hereditárias e consanguinidade entre os descendentes dos colonos originais, diretrizes rígidas são estabelecidas para preservar a diversidade genética. Material genético da Terra é introduzido, fortalecendo a população. Técnicas avançadas de edição genética eliminam doenças hereditárias e aumentam a resistência às condições hostis de próxima B. Mas esses avanços acabam provocando transformações culturais que poucos esperavam. Com o tempo, a colônia desenvolve sua própria cultura e tradições. Um novo calendário é criado, baseado nos 11 dias da órbita do exoplaneta. A celebração centenária, realizada a cada 100 ciclos, aproximadamente 3 anos terrestres, se torna um evento importante, marcando o progresso da colônia e homenageando os que sacrificaram tanto para construí-la. A vigília do crepúsculo, realizada a cada 33 ciclos, aproximadamente um ano terrestre, celebra a posição única da colônia na zona do crepúsculo. Exibições bioluminescentes iluminam a noite artificial, simbolizando a vida que os humanos trouxeram para esse mundo alienígena. Mas nem tudo é harmonia. À medida que a população cresce, as tensões também aumentam. O debate sobre terraformação divide os colonos. Alguns defendem mudanças radicais no planeta, enquanto outros pedem cautela. Conflitos crescentes por recursos e decisões de governança testam a unidade da colônia. Ainda assim, apesar das dificuldades, a comunidade continua a evoluir, impulsionada por uma determinação coletiva de sobreviver e prosperar. Cerca de 6.000 dias após o pouso,
a colônia faz uma descoberta surpreendente. Astrônomos a bordo da nave-mãe detectam anomalias gravitacionais incomuns no sistema de Próxima Centauri. Análises mais detalhadas revelam cinturões de asteroides desconhecidos e variações nos padrões gravitacionais entre as 3 estrelas do sistema. Isso levanta uma possibilidade instigante. Haveria outras formas de vida por ali? Uma pequena sonda é lançada rumo à Próxima Centauri C, o planeta mais externo do sistema. A jornada levará alguns anos, mas os dados enviados de volta poderão revolucionar a compreensão da colônia sobre seu novo lar e sobre o sistema planetário que agora vivem. Alguns colonos especulam que as anomalias podem ser sinais de inteligência extraterrestre. Outros descartam essa ideia como mera fantasia. Ainda assim, a possibilidade de um contato real, o primeiro contato com uma forma de vida alienígena avançada, ocupa um lugar constante na mente dos habitantes. À medida que a colônia se aproxima de seu 27º aniversário, ela se vê diante de uma encruzilhada crítica. A população já chega a 8.000 pessoas, sendo quase metade nascida em Próxima B. Esses indivíduos, nascidos no planeta, são mais baixos, têm ossos mais densos e visão adaptada à baixa luminosidade. Sinais claros de adaptação ao novo ambiente. No entanto, também enfrentam desafios únicos, como doenças emergentes, incluindo a já conhecida Síndrome Respiratória de Próxima B. O futuro da colônia mistura promessas e incertezas. Grandes projetos estão em andamento, como a construção de um lago artificial e a ampliação das operações de mineração. Engenheiros sonham com naves de longo alcance para explorar Próxima Centauri C, e quem sabe até mais além. A nave-mãe, ainda orbitando acima, continua sendo um símbolo poderoso do início de tudo e das possibilidades futuras. Muitos acreditam que grandes espaçonaves continuarão sendo lançadas, levando uma nova geração de pioneiros a outras estrelas. Mas a grande pergunta permanece: que tipo de futuro os colonos irão construir? Continuarão se adaptando à Próxima Centauri B, enfrentando seus desafios e aproveitando suas oportunidades? Ou tentarão transformar o planeta, moldando-o para se parecer com a Terra que deixaram para trás? A resposta moldará não apenas o destino da colônia, mas o futuro de toda a humanidade. E aqui chegamos ao fim dessa jornada imaginária. Uma colônia em Próxima B, há 27 anos tentando sobreviver em um mundo que não foi feito para humanos, mas que aos poucos começa a moldar quem somos. Vimos os desafios físicos, emocionais, genéticos e éticos que essa missão impôs. E mesmo sendo apenas um exercício mental, uma ficção construída com base em ciência e suposições, não deixa de ser um retrato do que poderíamos enfrentar caso decidíssemos, de fato, dar esse passo ousado para além do sistema solar. Mas antes que alguém feche esse vídeo, achando que a humanidade já está com um pé em Próxima B, é importante lembrar: tudo isso é pura especulação, uma simulação criativa, um convite para pensar, questionar e imaginar. Estamos longe de construir uma colônia humana fora da Terra, e alcançar um planeta como Próxima B, mesmo que ele esteja a, entre aspas, apenas 4,2 anos-luz de distância, é algo extremamente complicado com a tecnologia que temos hoje. Além disso, temos dezenas de obstáculos técnicos e biológicos. Como proteger uma tripulação da radiação cósmica durante décadas de viagem? Como produzir alimentos e manter a saúde mental de pessoas presas em uma nave por tanto tempo? E claro, há o enorme desafio de pousar em um planeta totalmente desconhecido, com clima, gravidade, química e riscos biológicos imprevisíveis. O exercício mental que fizemos aqui é como olhar para uma estrela no céu e imaginar não só o que há ao redor dela, mas também como seria viver ali. É um convite à imaginação,
mas também a ciência. Porque, antes de qualquer conquista, o futuro sempre nasce de uma boa pergunta. E talvez a pergunta que deixamos no ar seja: até onde estamos dispostos a ir para garantir a sobrevivência da nossa espécie? No fim de tudo, a pergunta que fica não é apenas para onde vamos, mas até onde estamos dispostos a ir. Porque colonizar o universo não é só uma questão de tecnologia. Nunca foi. É sobre resistência, sobre adaptação, sobre aceitar que, lá fora, nada foi feito para nós. E ainda assim, decidir ir. Cada passo que vimos aqui, das bases na Lua, as missões para Marte, das cidades flutuantes em Vênus, até os sonhos de alcançar outras estrelas, revela uma verdade inevitável. O caminho será longo, incerto e extremamente difícil. Talvez as primeiras colônias não sejam como imaginamos. Talvez sejam pequenas, frágeis, isoladas no vazio. Talvez gerações inteiras vivam e morram sem nunca ver a Terra novamente. Mas ainda assim, elas irão. Porque existe algo na humanidade que simplesmente não aceita limites. Algo que nos fez sair das cavernas, cruzar oceanos, tocar a Lua. E que agora nos empurra silenciosamente em direção às estrelas. E quando esse dia chegar, quando a primeira cidade existir fora da Terra, quando o primeiro humano nascer em outro mundo, quando olharmos para o céu e soubermos que não estamos mais presos a um único planeta, nada mais será como antes. A Terra deixará de ser o único lar da humanidade, e o universo deixará de ser apenas algo que observamos. Ele passará a ser onde vivemos, porque no fim das contas, explorar o universo nunca foi sobre escapar da Terra. Sempre foi sobre descobrir quem nós somos quando não existem mais fronteiras. Obrigado.